Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Mediante uma temporada horrorosa, um trabalho escroto do que talvez seja um dos piores técnicos da história do São Paulo, se não for o pior técnico da história do São Paulo, agora aparentemente ele já está fora do São Paulo. Finalmente, né, temos uma luz no fim do túnel, podemos voltar a respirar de novo, podemos voltar a torcer pro São Paulo de novo, coisa que ele tirou de nós, né? Coisa que ele tira dos torcedores, coisa que ele tira dos jogadores a cada depoimento, a cada entrevista. Vamos falar de tudo aqui. Mas que coisa maravilhosa, né? A situação foi tudo muito ruim. Acho que vocês viram agora, né? Acho que todo mundo ficou sabendo de que ele barrou o Patrick. Ele brigou no jogo, após o jogo São Paulo e Fluminense. Ele teve uma discussão com o Patrick e alguns outros jogadores teriam ficado no lugar do Patrick. Jogadores ali, líderes do elenco, né? Jogadores, pessoas normais, né? Não são pessoas loucas, né? Pessoas normais que entendem o futebol normalmente, né? Teriam ficado do lado do Patrick contra ao trabalho do Ceni, né? As substituições, as alterações que parece que ele faz para perder, né? E aí o Rogério teria pedido pra diretoria multar o Patrick, barrou, falou: Patrick comigo não joga mais, Patrick não vai jogar contra o Inter nem contra o Goiás. E se ele fosse continuar, coisa que ele não vai continuar, se ele fosse continuar um jogador do Patrick, que se mostrou ser um dos jogadores mais importantes do elenco nessa temporada, não jogaria com um técnico que é completamente desprovido de qualquer noção como técnico de futebol, né? Um cara que não consegue enxergar um palmo diante do nariz, não consegue, em um ano, não conseguiu montar um time, faz escalações, faz substituições, faz um trabalho completamente péssimo, absurdo e que já deveria ter sido mandado embora do São Paulo muito antes. A situação é tão ruim que nós que acompanhamos futebol a vida inteira, o nosso maior medo é acontecer boicote de jogadores, né? Falar, puta, os caras não estão correndo, os jogadores estão fazendo corpo mole de propósito. Nós que amamos futebol, esse foi sempre o maior medo de qualquer torcida. Qualquer torcida que sempre, não tô falando de organizada, qualquer torcida que acompanha, sempre foi o maior medo, os jogadores boicotarem, a gente perceber que os jogadores estavam fazendo corpo mole em campo, boicotando o técnico. E as coisas no São Paulo são tão malucas que isso está acontecendo agora no São Paulo. Isso aparentemente aconteceu no São Paulo, um motim ali, um movimento contra as loucuras de um dos piores técnicos da história do São Paulo, se não for o pior, e nós gostamos. É tão maluco que pela primeira vez teve um boicote escancarado, teve um movimento contra o técnico dentro do time e nós gostamos, porque falta pulso firme, falta atitude para essa diretoria repugnante que é a do São Paulo, que não demitiu esse técnico, que já era para ter demitido há muito tempo, esse técnico horroroso, pífio, péssimo, que faz um trabalho horroroso pelo São Paulo, e aí nós gostamos, porque nós vemos que não é. É claro que o elenco do São Paulo não é o ideal, mas o São Paulo tem um bom elenco. Todo mundo viu que daria para fazer coisas diferentes. Ah, te digo que o elenco do São Paulo é limitado. Eu concordo que tem jogadores limitados ali, mas nós vimos uma blindagem em cima do Léo. Gabriel Sara, quando não estava machucado, seria o principal jogador dele. Nestor, Igor Gomes, Reinaldo na ala direita, Rafinha de zagueiro. Nós vimos que ele. Alisson, quando o Igor Gomes saiu. Nós vimos que todo mundo viu e os jogadores no elenco viram que daria para fazer coisas diferentes do que esse técnico péssimo, horroroso fez. Eu gostei quando ele veio. Quando saiu o Crespo e ele veio, eu gostei. Falei, é o Rogério Ceni, é um cara que, né, teve alguma coisa interessante no Fortaleza, pode mostrar alguma coisa. O São Paulo teve vários reforços e comprou mais quando o Ceni estava aí. Quando ele veio, realmente as primeiras impressões foram ótimas. É o Rogério, é o cara que tem mais identidade com o clube. Quando ele veio, eu gostei. Agora, chegou um técnico maluco, chegou um cara louco, que não coloca os reforços, falou que precisava de reforço, não coloca os reforços para jogar. Deprecia o time, deprecia o clube, deprecia os jogadores dele, os caras que ele chega todo dia de manhã e olha pra cara dos caras lá, não tem um afago, não tem um abraço, não tem nenhum trabalho psicológico. Esse mentiroso veio falar pra nós que quando empatou com o Botafogo era culpa da chuva, foi culpa da chuva, é sempre culpa do tempo, da chuva. E perdeu ou empatou o Botafogo? Acho que empatou, né?
É sempre um empate com gosto de derrota, né? Eu não lembro agora. Me lembrem aí se perdeu ou se empatou. Deu desculpa do gramado molhado, né? Tava pros dois, mas a desculpa é dele. Falou que agora o time tem problema psicológico. Nunca a culpa é dele, é sempre culpa do externo. Nunca é culpa dele. Deprecia os jogadores do São Paulo todos os dias, na canalice. Ironizou a gente. Ironizou de novo quando perdeu pro Atlético Mineiro, que tava ganhando, e ele empatou. Pro Atlético Mineiro não perdeu, mas é o empate com gosto de derrota. Que ele empatou porque ele mexe, ele faz a escadinha e tirou o Ferrarese do centro da zaga. E colocou o Luizão frio no jogo. Quando ele mexe que parece que é pra perder, ou ele é muito burro, muito incompetente só e somente só, e egocêntrico e faz as coisas, prejudica o São Paulo todo dia pra fortalecer o discursinho dele, pra fortalecer a loucura dele, as maluquices que ele faz. E aí nós empatamos com o Atlético Mineiro, um jogo que era pra ter ganho, se soubesse segurar um pouquinho mais. E aí na coletiva ele chegou e ironizou os jogadores do São Paulo, falou, eu não tenho um Keno e tal. E agora ele desacredita os nossos jogadores mentindo pra nós. Porque ele falou no começo que o futebol hoje, infelizmente, só se faria com muito dinheiro, só se faz futebol com muito dinheiro. Vocês sabem qual que é a folha salarial do Atlético Mineiro? Hoje está aproximadamente em 23, 24 milhões a folha salarial do Atlético Mineiro. Sabem quanto é a do São Paulo? Chegando em entre 20 e 21 milhões. Então não é tão discrepante. O Atlético Mineiro que nós falamos, que todo mundo tá falando que bate de frente, né, na questão estrutural, financeira hoje, talvez, com Flamengo e Palmeiras, o São Paulo não fica tão atrás. Então, chega desse cara mentir pra nós, chega desse cara destruir o elenco do São Paulo. Nós sempre tivemos medo disso acontecer, sempre tivemos ressabiados, e agora nós estamos dando graças a Deus que os jogadores estão fazendo um movimento para tirar esse louco do time do São Paulo, que não ganha nada, que só dá desculpas, que só dá discursos apoiados em desculpa, que só todas as suas atitudes são para dar desculpas ou prejudicar o São Paulo. Parece que não queria jogar contra o Fluminense porque estava sem o seu principal jogador, Rodrigo Nestor. E agora ele barra, ele trava uma briga com um dos principais jogadores do São Paulo da temporada. Foi o Caleri, né? E agora o Patrick, que brigou com ele. E o Miranda, nós sabemos que tá aí. Que ele aparentemente também não é o melhor amigo do Miranda. Que eles não se bicam, que ele não se bica com o Miranda, um cara que só voltou pra ajudar, um cara que quer parar de jogar futebol, quer se aposentar, porque essa âncora, infelizmente, se apoderou do São Paulo. Se apoiou o tempo inteiro em coisas que realmente acontecem no São Paulo. O São Paulo tem uma gestão péssima, horrorosa, que já vem de muitos anos, que realmente está endividado, mas se apoia em qualquer coisa, se apoia em lesão, em desfalque, se apoia em tudo para dar desculpas dos maus resultados. Se for perguntar para ele hoje, agora, o que tá acontecendo, ele não errou em nenhum jogo da temporada. Em nenhum jogo da temporada o erro foi dele. Então esse cara, ele precisa ir embora agora do São Paulo. A boa notícia é que essa é uma excelente notícia, né? É a cartilhazinha. A diretoria chega, ele... Pra mim, tá, gente? Pra mim, o São Paulo não vai se classificar pra Libertadores, infelizmente, porque independente do que ele pense, do que o Rogério Ceni pensa, que ele não queria, aparentemente, eu acho, tá? Que ele não queria levar o São Paulo pra Libertadores. Eu sou São Paulino, eu amo esse clube. Eu acho muito necessário ir pra Libertadores. Ah, te digo, não tem como brigar, nós não vamos ter como ganhar. Com certeza, mas é bom a Libertadores, você valoriza a marca, você atrai patrocinador, jogadores vão querer jogar em um time que tá na Libertadores, independente do que esse âncora, do que esse profissional horroroso como técnico de futebol, se não for o pior da história do São Paulo, é um dos piores da história, com certeza. Diferentemente do que ele pensa, um time precisa desse tipo de visibilidade, precisa desse tipo de torneio, precisa desse tipo de ativo, precisa desse tipo de movimentação para continuar. Ainda mais um clube que tem uma gestão horrorosa, que está mal das pernas. Então precisa ir para a Libertadores de todo jeito, e para mim eu acho que não vai. Infelizmente, eu não boto fé. Só se ele for demitido antes dos 2 jogos. E pra mim ele vai ser demitido. Pra mim ainda a diretoria segura ele os 2 próximos jogos pra ele não se classificar, porque sabe que ele não vai ganhar de ninguém. Não se classifica e a diretoria pega e demite. Mas a boa é que ele já tá demitido.
A boa é que ele já tá demitido porque já tem esse levante, já tem essa informação de que nós estamos enfrentando problemas internos no São Paulo. Não sei nem se isso é. Não sei nem se isso é uma carta da diretoria, mas independente. Pelo menos agora isso, ele não vai ficar até o final de 2023. Ainda bem. Ainda bem, nós vamos nos livrar do que, de novo, se não for o pior técnico da história do São Paulo, é um dos piores, com certeza. Eu já falei aqui antes, eu tinha Diniz e Jardine como os piores. Esse Diniz do Fluminense não é muito diferente do Diniz do São Paulo. Não adianta a gente comparar, porque esse Diniz do Fluminense não fica com aqueles toques na saída de bola ridículos, não fica entregando bola. Lá ele parou com a bobeira, né, de tomar gol todo jogo, de ter uma zaga ridícula, patética todo jogo. Então, pra mim também não me convence. Mas esse aí não pode ficar. Esse aí, além de tudo, não tem time definido. Não, ficou um ano inteiro, não tem nem time, nem tática, nem escalação definida. Não tem nada definido. O trabalho dele é zero. É chegar um novo treinador e começar do zero. Ainda bem. Falou de reforço, falou que só podia com reforço, São Paulo trouxe. Essa diretoria que é horrível, que é horrorosa, isso ele não pode falar. Porque a diretoria trouxe reforço sim. Trouxe vários jogadores, sim, para ele ficar criticando. Qualquer jogador, qualquer time, América Mineiro, Atlético Goianiense, Juventude, qualquer time é melhor para ele, Goiás, qualquer time é melhor para ele do que o São Paulo. Qualquer um é melhor que o São Paulo. O São Paulo é tudo um lixo. E agora eu pergunto para vocês, não daria para ter montado um time competitivo com Felipe Alves no gol, Arboleda, Ferrarese, Miranda, Luizão, Beraldo? Não daria para ter montado uma zaga? Aí você põe lá o Moreira, que ele não colocou a temporada inteira, jogava com o Igor Vinícius. Tudo bem, é ruim. Igor Vinícius é ruim de lateral direito, mas nível Brasil até que ok. Vai jogar contra o Chico, vai jogar contra o Nino. Então tá bom, né? Tá bom, não tá tão ruim o Igor Vinícius. É fraco, mas nível Brasil, o que você precisa mais que isso? Aí você tem o Wellington, que já era pra ter sido titular do lugar do Reinaldo. O Wellington há muito tempo. Aí você tem o meio de campo. Pablo Maia, Galopo, Luan, Gabriel Neves, Andrés Colorado, Patrick, Nicão. Não dá pra montar um meio de campo com esses caras? Não dá pra montar nada, só perder pra todo mundo. Aí você tem o Bustos, Luciano, Caleri. Não dá pra montar um time um pouquinho melhor que ele tem na mão? Pra mim dá sim, pra mim é técnico incompetente, técnico horroroso, que felizmente já está pra cair do São Paulo. Já tá pra cair, ainda bem, trago a notícia em primeira mão aqui no canal quando ele cair. Vou fazer vídeo, live, tudo aqui pra vocês, então vocês sabem, se inscrevam aí, ative o sino, vão deixando like. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado, obrigado e até a próxima.